Oi, oi! Estamos iniciando a nossa aula aqui no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre timidez versus autoestima. E você vai aprender de que maneira que a timidez acaba se intensificando quando a sua autoestima não está assim tão legal. Eu vou te falar o que é a autoestima, quais são os pilares dela, de que maneira que você pode identificar se você está tendo uma baixa autoestima, e você também vai ter ideias aqui práticas para começar a mudar isso na sua vida a partir de hoje. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Já estou vendo aqui várias pessoas participando. Coloquem aí nos comentários se é a primeira vez que você está participando de uma aula aqui junto comigo, ou se você já está acostumado aí a participar dos nossos encontros ao vivo. Então eu já vou começar, tá, pessoal? O que vocês podem esperar desta nossa aula nesse momento? Tá? Eu vou falar para vocês o que é a autoestima, afinal de contas. Eu vou passar alguns sinais, eu vou ensinar alguns sinais para vocês poderem identificar se isso está acontecendo na vida de vocês, se no caso a autoestima de vocês está muito baixa. Eu vou explicar qual é a relação da timidez com a autoestima. Eu vou estar aí falando quais são os 5 pilares principais para vocês entenderem mais a fundo e já começarem a pensar como estão esses pilares aí na vida de vocês. E por fim eu vou passar atividades mais práticas para vocês já colocarem em prática no momento que saírem aqui deste nosso encontro. Combinado? Então eu já digo para vocês pegarem aí um papel e uma caneta para vocês poderem anotarem os insights de vocês. Conforme vocês forem pensando em algumas coisas aqui, vocês podem colocar nos comentários. Se tiverem dúvidas, também coloquem nos comentários. Eu gosto muito desse momento onde vocês podem se conhecer também, né? Já é um momento onde vocês podem estar aí estimulando esse lado conversador de vocês para poder romper com as barreiras da timidez, beleza? Vamos que vamos então. Gente, o que é autoestima? Vocês sabem? Escrevam aí nos comentários o que vocês acham que é autoestima, afinal de contas. Tem muitas pessoas que fazem uma relação direta com a forma que você se vê, assim, fisicamente, principalmente. Nossa, eu me acho muito bonita, eu tenho uma autoestima muito elevada. E sim, tem a ver com isso também, mas não é somente isso. A autoestima é a forma como você se vê, é a forma como você se sente, é aquilo que você pensa de si mesmo. Então, se eu acho que eu não sou uma pessoa muito capaz, eu sou uma pessoa que não consigo realizar as minhas coisas, eu provavelmente preciso trabalhar alguns aspectos da minha autoestima. Se eu me vejo como uma pessoa muito frágil, muito insegura, também isso tudo tem a ver com a sua autoestima, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente não tem uma autoestima muito fortalecida, geralmente a gente tem dificuldades de passar pelos desafios do dia a dia, justamente porque eu não acredito muito em mim. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar da maneira que eu gostaria. Eu acho que eu não dou conta. Eu acho que eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada de interessante para expor às outras pessoas. Tudo isso tem a ver com essa autoestima, que é a forma como você se vê. Né? E aí a gente vai pensar aqui em alguns sinais. Como que eu vou saber, Karina, se a minha autoestima está boa ou não? Vocês conseguem avaliar hoje como que está a autoestima de vocês? Eu vi que vocês colocaram aqui nos comentários algumas coisas, algumas ideias do que é. E vocês colocaram ali confiança, realmente, o quanto que eu admiro a minha autoimagem, também tem a ver com isso. Mas ela é muito ampla, né? Tudo que vocês estão colocando ali realmente tem a ver com autoestima, mas não é somente isso. E eu vou ensinar mais aqui nesta aula para vocês, tá? Então vamos fazer agora uma breve avaliação para vocês poderem pensar na autoestima de vocês nesse momento. Se vocês fossem dar uma nota de 1 a 10, sendo 10 uma autoestima muito boa e 1 muito baixa, muito ruim, qual nota que vocês dariam? Escrevam aí nos comentários, até para mim conhecer um pouquinho mais de vocês e saber como que as coisas andam por aí, tá? Vamos fazer essa breve avaliação e enquanto isso eu já vou falando de alguns sinais para vocês pensarem aí no dia a dia de vocês. Então, o que é muito comum de acontecer quando a sua autoestima não está muito boa? Você começa a se comparar demais com as pessoas. Nossa, porque fulaninho, ele se expressa tão bem. Nossa, porque fulaninho lá já conquistou tantas coisas na vida dele e eu não consegui sair do lugar, por mais que eu me esforce, eu continuo sempre no mesmo lugar. Eu acho que fulaninho tá conseguindo tantas coisas legais, eu não, porque eu não sou assim. E muitas vezes até as outras pessoas nos comparam, isso é algo comum, infelizmente, e isso pode ir reforçando essa ideia de que sempre tá faltando alguma coisa pra mim. Não, eu até consegui fazer tal coisa, mas ainda tá faltando
outra coisa. Ah, eu até falei, mas o jeito que eu falei não foi legal. Eu transmiti muita insegurança, eu fiquei muito sem jeito, eu acho que não foi bom. Esse já é outro sinal, que é quando você não consegue reconhecer as suas conquistas. Então, por mais que você esteja agindo, esteja fazendo as coisas, você ainda sente que está faltando, que não tá tão legal assim. Eu posso me expor, mas a forma como eu fiz isso não foi legal. Ah, eu até tirei uma nota super alta, e pensando lá na época da escola e tal, tirei uma nota 9, mas também a prova estava tão fácil, eu poderia ter tirado um 10, né? Isso também mostra aí sempre uma insatisfação com relação àquilo que você está fazendo e fica sempre aquela sensação de insuficiência. Eu faço e ainda não tá bom. Não importa, eu acho que eu poderia ter me dedicado mais, eu acho que as outras pessoas estão conseguindo mais. Isso prova, já mostra aí indícios de que a tua autoestima não tá muito legal. Outra coisa, sentimentos de desvalia. Eu sempre acho que eu não tenho assim tanto valor, e aí de novo muitas vezes você se compara com os outros. Eu acho que eu não sou assim tão competente, também esse mesmo sentimento ali aparecendo, né? Eu acho que eu sou um tanto inferior às outras pessoas, eu poderia me esforçar muito mais. Tudo isso, gente, representa a baixa autoestima e a gente precisa mudar isso na nossa vida, porque senão a gente fica sempre se sentindo ruim, sabe? Eu não sou uma pessoa boa, eu não consigo fazer as minhas coisas e não é legal. Às vezes você até tem ali algumas conquistas na vida e logo acaba esquecendo. É aquela história, você recebe 10 elogios, mas uma crítica e aquela crítica é que acaba sendo mais pesada pra você. Então isso também é comum quando a gente não tem uma autoestima muito legal. A gente coloca um peso muito maior na palavra da outra pessoa, na opinião da outra pessoa. E eu preciso da aprovação dos outros, que eles me digam, olha, você tá fazendo legal, Karine, nossa, adorei o que você fez. Eu preciso desses comentários para que eu me sinta bem comigo mesma. Caso contrário, eu já começo a sentir que não sirvo para nada, que eu sou muito ruim. Então essa dependência do que os outros falam também é um sinal de baixa autoestima, né? A falta de confiança em si, a gente acredita que não consegue realizar as coisas. Os próprios xingamentos, as reclamações que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. Então eu fico sempre reclamando que tá faltando algo, que eu não tô legal, eu me xingo. Eu lembro uma vez que eu fiz uma aula lá dentro do curso Interagindo, onde a gente precisava anotar os pensamentos que passavam na nossa cabeça relacionado a essa questão de se comunicar, né? E aí a pessoa pegou e falou assim pra mim, nossa, Karina, eu tenho até vergonha de ler o que eu escrevi aqui, porque são pensamentos muito pesados. Foi muito difícil externalizar isso. E muitas vezes esse tipo de coisa fica passando na nossa cabeça o tempo todo. Então, eu vou trazer aqui algo bem pesado assim mesmo, sabe? Que eu escuto as pessoas falando dentro do processo de terapia, as pessoas que eu acompanho mais de perto. Ai, porque eu sou um merda, porque eu não sirvo pra nada, porque eu sou um fracassado. Eu não consigo fazer nada na minha vida, eu nunca termino nada. Olha como tudo isso é pesado, sabe? A maneira como você se vê, aquilo que você acredita sobre você, esse conjunto de crenças que você tem tudo a ver com a sua autoestima. E quanto mais você fica alimentando esse tipo de coisa, mais dificuldade você tem de agir de uma maneira diferente. Eu sou um nada, eu não sirvo pra nada, eu só incomodo os outros, eu não consigo realizar as coisas, é tudo muito pesado, tá, gente? E quanto mais a gente alimenta, mais dificuldade de agir de uma forma diferente. Então, se vocês identificam que vocês ficam sempre com esse tipo de pensamento na cabeça, sabe? Pensamentos ruins, xingamentos, como que você fez isso? Como que você é burra? Como é que você foi fazer um negócio desses? Se você percebe que você fica o tempo todo tendo esse tipo de pensamento, significa que a tua autoestima precisa ser trabalhada. Outra coisa, quando nós temos essa dificuldade, a gente acaba se tornando muito perfeccionista e sentindo que realmente sempre precisamos melhorar em algo. E aí, às vezes, trava, acaba procrastinando, porque quer fazer tudo muito perfeito. E olhando até na área da comunicação. Ah, eu vou só falar quando eu tiver algo muito bom para falar. Aí você tá numa conversa tranquila, e parece que todos os assuntos que te surgem na cabeça são assuntos ruins, não são interessantes, ninguém tá nem aí. E na verdade são assuntos do dia a dia, do cotidiano, mas por conta desse perfeccionismo você acaba não falando. Ou então com relação à forma como você se expressa.
Ah, eu acho que eu gaguejo demais, eu não consigo me expressar direito, eu fico muito nervosa. E aí também, por conta desse perfeccionismo, se é pra me falar, eu tenho que falar de uma maneira perfeita, o assunto perfeito. Se não for desse jeito, então eu não vou falar nada. Tá? Isso também é um sinal aí. E outra coisa, pra gente finalizar essa parte dos sinais, está relacionado com a falta de autocuidado. Quando eu não cuido mais da minha aparência, quando eu não cuido mais daquilo que eu preciso desenvolver na minha vida, que eu quero, por exemplo, melhorar, aperfeiçoar algo, não, eu não quero mais fazer, estudar, fazer as coisas que eu gosto. Quando isso não está acontecendo, você também precisa olhar aí como é que está o seu lado emocional, tá certo? Eu tô vendo aqui alguns comentários de vocês. A Vitória colocou, a falta de confiança das pessoas em algumas coisas em mim me faz insegura em algumas situações. Isso aqui é uma coisa que a gente também vai falar um pouquinho aqui na aula, né? Da influência, muitas vezes, de outras pessoas. Me descreveu, a Cláudia colocou. Não sei lidar com críticas, julgamentos, me derruba muito. A Vitória também tinha colocado. As notas que vocês deram aqui, olha. Tem notas que a gente pode dizer que tá legal, 7. E tem notas que estão bem baixas. 5, 4, 2. Ok, então para quem colocou aqui essas notas mais baixas, essa aula vai ser bem bacana para vocês poderem repensar várias coisas, ok? Bom, então, vocês identificaram alguns dos sinais? Sim ou não? Coloquem aí nos comentários. Alguns de vocês já colocaram. Coloquem qual foi o sinal que você percebeu que está ocorrendo aí no seu dia a dia, na sua vida. E quem não percebeu nenhum sinal, perfeito, maravilha, gente, parabéns. Siga firme e forte na sua jornada aí com a sua autoestima fortalecida, tá bom? Gente, então a gente já consegue identificar um pouquinho de como que está a autoestima agora, se está acontecendo de você ter uma baixa autoestima ou não. Você já pensou uma nota, agora a gente vai pensar, ok, o que tudo isso que a Karina está falando tem a ver com se relacionar e se expressar com as outras pessoas, tá? Então, autoestima é isso que eu falei, basicamente é o valor que você está se dando e a forma como você se vê. Agora a gente vai pensar na timidez. O que é a timidez, afinal de contas? É um medo de desagradar as outras pessoas, é o medo do julgamento, medo de receber críticas. Por conta desses medos, você acaba tendo dificuldade de se expressar e falar aquilo que você deseja, de se posicionar, de ter bons relacionamentos e tudo isso que envolve interações, tá bom? Por que a autoestima está diretamente ligada com a timidez? Quando você se vê de uma maneira muito negativa, ou você não acredita em si, nas suas capacidades, você vai ter medo justamente que as outras pessoas te critiquem. Se eu não tenho nada de interessante para falar, as pessoas vão pensar mal de mim. Se eu não tenho certeza da minha valia, então eu preciso que as outras pessoas falem para mim. Eu preciso dessa aprovação. E caso contrário, caso eu não seja aprovada ou eu não tenha elogios, eu não tenho muito valor. Então você acaba precisando dos outros para que você se sinta seguro na sua vida. E é por isso que a autoestima está diretamente ligada com a timidez que você sente. Se você acha que é uma pessoa pouco interessante, que não tem muita coisa para entregar, uma pessoa que sempre foi muito quietinha, reservada, que não sabe conversar, que nunca tem assunto, como que você vai conseguir passar uma mensagem com segurança para outras pessoas? Como que você vai ter um relacionamento mais íntimo com alguém se você não acredita em nada do que você é? Eu percebo que existe muito a síndrome da impostora, né? Várias pessoas que eu atendo, principalmente mulheres, eu percebo isso, elas acabam achando que as outras pessoas, que elas não são tão boas, aliás, elas não são muito boas, por mais que elas se esforcem, por mais que elas tenham bons resultados e as pessoas elogiem ela ainda acha que não é boa o suficiente. E por conta disso, mesmo que os outros falem, ela ainda não consegue se sentir bem com ela mesma. Então ela acha, não, as pessoas estão falando isso, elas esperam algo de mim, mas eu não sou tudo isso, não. Eu sou uma impostora, é mentira isso que as pessoas estão falando. Ou então, elas estão esperando demais e eu não vou conseguir corresponder tudo isso, não. Então, imagina só se eu for fazer uma palestra, eu for falar em uma reunião. Eles vão descobrir que eu sou uma fraude, que eu não tenho nada
a mais ali para entregar para essas pessoas, que eu não sou assim tão boa o suficiente. E aí elas ficam alimentando isso e, claro, têm dificuldade de se expressar e falar ali no seu dia a dia, nos momentos que ela precisa. Vocês percebem o quanto que é difícil você viver todos os dias com essas ideias sobre você na sua mente, o tempo inteiro vindo aquele pensamento te dizendo, não vai, não fala, é besteira, não serve de nada isso que você vai falar, a pessoa não tá interessada em você, é super desinteressante, para, nem vai passar vergonha. As pessoas não querem isso, elas querem outras coisas de ti. Olha como que é difícil você conseguir avançar, você mudar os seus comportamentos, né? E agora a gente vai pensar aqui justamente em começar a mudar um pouco tudo isso na vida de vocês, tá? E com isso eu vou explicar os 5 pilares da autoestima, tá bom? O primeiro pilar que nós temos aqui é justamente a autoconfiança. Ela faz parte da sua autoestima. E o que que significa isso? A autoconfiança diz respeito a você acreditar que você consegue desempenhar uma atividade bem, que você dá conta. Basicamente é isso. Então, se eu estou em uma interação e eu me sinto autoconfiante, eu sei que eu consigo conversar com aquela pessoa e pronto, acabou. Por exemplo, aqui nessa live que eu estou fazendo, se eu me sinto autoconfiante, eu sei que eu vou conseguir fazer a minha live, vou terminar, vou concluir e vou seguir a minha vida. Se você não tem essa autoconfiança, logo você vai ficar inseguro. E agora? O que eu faço? Eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir me expressar. E aí vai vir vários pensamentos ali na sua mente para te atrapalhar. Como que você ganha autoconfiança? De que maneira desenvolver isso, afinal de contas? Você precisa começar a perceber que é capaz. Não tem outro caminho. Como, Karina, se agora eu não sinto? Reagindo, fazendo as coisas que você tem medo de fazer. Senão você nunca vai ficar confiante naquilo. Se eu nunca tivesse feito uma live, eu nunca pensaria que eu consigo fazer uma live. Se eu nunca conversasse com as pessoas, se eu nunca cumprimentasse alguém, eu nunca acharia que eu sou capaz. E essa autoconfiança, ela não é só na área das interações. Às vezes uma coisa leva a outra. Então, comece a olhar aqueles hábitos, as coisas que você gostaria de fazer na sua vida. Você está desempenhando? Você está fazendo? Quando você tem uma vitória no seu dia a dia, eu sempre chamo de pequenas grandes conquistas, né? Sei lá, eu quero começar a tomar água, por exemplo, né? Quero tomar água todas as manhãs, eu preciso, a minha saúde está precisando e é um hábito que eu quero colocar. Aí você vai lá e nunca toma água. Ah, não, mas é que eu já esqueci. Ah, mas eu não gostei. Ah, mas é que eu comecei a fazer outra coisa. Não sei o quê. Você tá mostrando para si mesmo que você não consegue realizar aquela atividade. Percebe? Então você já começa a ter uma visão negativa de si. Agora, você coloca ali, você se compromete. Eu vou tomar água todos os dias, de manhã. Aí você coloca o alarme. Não importa o que você tá fazendo, você vai lá e toma a sua água. Você tá criando um novo hábito e você tá provando para si mesmo que é capaz de realizar aquela atividade todos os dias da maneira como você se comprometeu. Então, o segredo não está em você se transformar completamente em outra pessoa do nada. Está nos pequenos detalhes, em você fazer aquilo que você se compromete a fazer. Em você ter uma pequena interação quando isso é um pouco mais difícil para você. Em você olhar nos olhos de uma pessoa quando você tem muita vergonha. Você manter ali uma conversa de 5 minutos com uma pessoa já é bastante. Coloca ali 1 minuto. Eu quero olhar nos olhos daquela pessoa. Você vai sair dessa experiência mais fortalecida e sentindo, eu consigo olhar nos olhos desta pessoa. Eu consigo falar a minha opinião em algum momento. E aí você vai ter que adaptar tudo isso que eu tô falando para a sua realidade, para aquilo que você necessita nesse momento, porque cada pessoa está vivendo a timidez nesse momento de diferentes formas. Então eu vou ganhar autoconfiança como um todo na minha vida, não só na questão das relações sociais, fazendo as coisas que precisam ser feitas de acordo com os meus objetivos. Executando, fazendo, repetindo. E não adianta fazer uma vez só e parar. Senão tudo isso vai embora. Tem que ser sempre fazendo para que você consiga, através dos teus atos, perceber que você é capaz de realizar o que você se propõe a realizar, tá bom? Aí a gente vai então para o nosso segundo pilar, que é o autoconceito. O autoconceito se trata das crenças que você tem sobre você mesmo.
Então, digamos que desde pequeno você é uma pessoa que se sente mais tímida e envergonhada. Aí você fica dizendo assim: ai, porque eu sou tão tímida, porque as pessoas já me veem dessa forma, porque eu não sei falar mesmo, eu nunca tenho assunto, não tenho muito papo, sabe? Eu sou uma pessoa que quero sempre ficar na minha. É uma crença que você tem sobre si mesmo. E aí você vai numa interação pensando: não, mas eu sou quietinha, eu nunca tenho muito papo não pra conversar e tal. O que vai acontecer? Você vai ficar quietinho. Comece a avaliar. Eu falei pra vocês pegarem no início um caderninho para anotarem o que a gente tá falando. Avalie quais são as crenças que você tem sobre você, de que maneira que você se enxerga. Você se enxerga como uma pessoa que realiza o que precisa realizar, que se expõe quando é necessário, que consegue dar conta dos seus compromissos. Ou você é uma pessoa que acha que é incapaz, é inferior, que os outros são melhores, que os outros sim conseguem e você não, que nunca consegue realizar as coisas que você se compromete. Como que você está se enxergando hoje? Gente, eu posso falar aqui através da minha experiência própria. Eu fui essa pessoa que tinha todos esses sinais aqui da baixa autoestima que eu tô falando pra vocês. Todos os sinais eu tinha. Eu me criticava, eu me julgava, eu me cobrava, eu achava que os outros eram melhores do que eu achava que eu não conseguia falar direito, eu nunca reconhecia as minhas conquistas. De verdade, eu era essa pessoa. E hoje eu já consigo agir totalmente de uma forma oposta. Ai, Karina, então você nunca sente baixa autoestima? Não, é claro que em alguns momentos existem coisas que acabam influenciando no nosso estado de humor, nas coisas que a gente está desenvolvendo, mas isso já não me deixa mais para baixo como me deixava no passado. Isso não faz mais com que eu procrastine, que eu deixe de fazer as minhas coisas, que eu não seja a mulher que eu quero ser hoje. Então o meu foco hoje é sempre em ser uma pessoa melhor e não em ficar alimentando esse tipo de pensamentos aqui. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que tem muitas coisas que eu preciso melhorar e eu nunca vou ser perfeita de fato. Porque não existe essa perfeição. Mas eu também sei do valor que eu tenho, das coisas que eu realizo. E é justamente isso que eu quero para vocês também. Se hoje vocês estão se identificando com esses sinais de baixa autoestima, a ideia é que vocês possam agir nas pequenas coisas todos os dias para começar a mudar essa realidade, para que vocês também comecem a olhar para o valor que vocês têm e para que tudo isso impulsione ainda mais o que vocês precisam fazer, realizar para serem as pessoas que querem ser. É isso. Então tem como mudar tudo isso dentro de vocês. Porque muita gente acaba usando como um rótulo tudo isso, sabe? Ah, não, porque eu tenho baixa autoestima mesmo. Não, eu sou assim, sabe? Eu não me sinto bem e pronto. E como se a vida tivesse que ser desse jeito e pronto. E não é essa a ideia. Se você está identificando que isso acontece contigo, vamos começar a mudar. Vamos pensar em novos comportamentos, em fazer coisas diferentes para que essa autoestima seja fortalecida dia após dia. Não é um trabalho da noite pro dia que vai acontecer. Não é isso. Mas todos os dias a gente vai melhorando, melhorando e melhorando. Então, se você percebe que hoje o teu autoconceito, você acredita que você é uma pessoa ruim, tá faltando muita coisa, comece a focar então na pessoa que você deseja ser. Que imagem que você quer transmitir para as outras pessoas? E comece a pensar quais são os comportamentos que essa pessoa tem. Uma pessoa mais confiante, uma pessoa que sente que realmente consegue executar, fazer as suas coisas, ter as suas conquistas. Qual que é o posicionamento que essa pessoa tem? Ela começa a olhar realmente de frente para os desafios, ela encara o que precisa ser encarado, ela olha para as outras pessoas, ela percebe o que está acontecendo ao redor dela, faz estratégias, pensa em possibilidades de mudança, é uma pessoa proativa, ela realiza. Se é essa pessoa que você quer ser, é isso que você precisa fazer, começar a mudar aí tudo isso no seu dia a dia. E na medida que você vai mudando isso, tendo novas atitudes, o seu autoconceito vai mudando. Talvez agora eu só falar pra você, olha, você tem que sentir que você é boa o suficiente. Você tem que saber que você vale muito. Pode até te ajudar, porque frases motivacionais sempre são boas. Eu gosto muito, inclusive todos os dias no meu Instagram, quem acompanha ali os stories, eu sempre coloco uma frase para motivá-los a começar o dia com energia, com vontade de fazer acontecer. Mas se eu só ficar aqui falando, olha, você tem muito valor, e você não tiver atitudes que comprovem isso, não vai adiantar.
Você não vai se conformar com isso, você não vai aceitar. O teu autoconceito, ele ainda continuará sendo o mesmo, tá? Então é dessa forma que nós vamos mudando tudo isso. Eu não quero mais me ver como uma quietinha que nunca fala nada. Eu quero agora ser aquela pessoa que também vai colocar seu ponto de vista, vai falar o seu posicionamento, vai poder ter amigos, fazer amizades, enfim. Eu vou querer ser essa pessoa. Eu estou trazendo alguns exemplos, tá? Mas isso vai depender dos objetivos de cada um de vocês. Então eu vou começar a me comportar, eu vou começar a ter uma postura diferente diante dos desafios. Eu vou ter uma postura de quem enfrenta, de quem faz o que precisa fazer. Isso vai fazer com que eu aumente a minha autoconfiança e mude o meu autoconceito e comece a perceber mais o meu valor. Aí a gente tem a nossa autoimagem, que está diretamente ligada com a forma como a gente se vê fisicamente, o quanto que eu me acho bonita ou não. Eu acho que isso aqui é uma coisa bem interessante também de se trazer, porque se você se acha uma pessoa muito feia e tal, provavelmente você vai ter vergonha de se expor para as outras pessoas. Então, geralmente nesse momento a gente precisa trabalhar o nosso autocuidado, como falei antes, e também a questão da gente se conhecer, entender aquilo que a gente gosta em si, ressaltar as coisas que a gente gosta, aquilo que não gosta, trabalhar a aceitação, enfim. Então, é mais nesse caminho, nesse tópico aqui. Claro que vai estar diretamente ligado com a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Depois a gente tem a autoaceitação, que foi o que eu acabei de falar. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa trabalhar para aceitar mesmo, jeitos de ser ou então questões físicas, e tem coisas que a gente pode aperfeiçoar, que nós vamos olhar e dizer, poxa, eu não estou feliz com isso, então eu vou começar a mudar. De que maneira? Aí a gente pensa nas ações dependendo da situação, daquilo que a gente quer trocar, mudar. Então a autoaceitação também é algo muito importante para que a gente não fique sempre inconformado, se escondendo, com vergonha de quem nós somos, da forma como nós somos e tudo mais. E por fim, a gente tem o quinto pilar aqui da nossa autoestima, que é a competência social. Gente, nós vivemos em sociedade, nós somos formados através dos nossos relacionamentos, tudo aquilo que a gente vive forma a nossa personalidade, forma o nosso jeito de ser. Então é claro que a competência social vai estar no meio. Se você é uma pessoa que não acha que é competente socialmente, você vai ter a autoestima abalada também. E o que significa? Simplesmente, de uma maneira bem simples aqui, é você saber que você é competente para conversar, interagir, se relacionar com as pessoas. Se você acha que não consegue, não tem como, vai interferir na tua autoestima. E aí, mais uma vez, Karina, como que eu vou melhorar tudo isso? Mais uma vez, você precisa desenvolver essas habilidades sociais. Quais habilidades sociais? Existem várias. Existem, por exemplo, as mais básicas: cumprimentar, iniciar uma conversa, olhar nos olhos, manter uma conversa, encerrar uma conversa, fazer um elogio, falar de você, falar sua opinião, se posicionar quando necessário, dizer não, falar quando você não gosta de algo. Todas essas são habilidades sociais que, para você se relacionar bem com as pessoas, para você ter relacionamentos saudáveis, você precisa desenvolver. Não tem outro caminho. Ai, Karina, mas eu não sei se eu consigo desenvolver essas habilidades. Tem que começar a mudar já esse pensamento, como eu estava falando. Se você já acredita que você não consegue mudar, como é que você vai agir para que isso aconteça? Essas habilidades, geralmente, elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida mesmo. Quando nós nascemos, nós já começamos a interagir com as pessoas, naturalmente conversam com nós, e a gente vai desenvolvendo. Então, algumas delas, vocês provavelmente já têm. Só tá faltando, às vezes, essa parte de você fortalecer a sua confiança em si. É o que tá faltando. E aí você vai pra frente. Agora, talvez você realmente não consiga pensar em conversas, não consegue manter um contato ali com alguém, mandar uma mensagem, conversar pessoalmente. E aí, se for o caso, você vai precisar treinar essas habilidades. Isso é uma coisa que a gente faz dentro de um processo de terapia também, né? A gente treina tudo isso que eu tô falando. Nossa, eu não consigo dizer não, como é que eu vou fazer isso? E aí, de que maneira que você pode começar? Imaginando as situações. Chama alguém para fazer junto com você. Ah, eu tenho dificuldade de iniciar conversas. Comece a criar, imaginar de que maneira que eu posso começar uma conversa. Que tipo de assunto que eu vou trazer para a pessoa. Se eu estiver num contexto de trabalho...
Ai, desculpa. Eu me empolgo aqui, começo a falar e a garganta já pede socorro, né? Mas, continuando. De que maneira que eu vou iniciar essa conversa? Como que eu posso manter ali um tempinho? Eu vou colocar como meta essa semana conversar 5 minutinhos com uma pessoa ali do meu trabalho. Eu vou imaginar como que eu posso dizer não pra uma pessoa, porque eu sempre sou aquela pessoa que sou vista como boazinha, eu tô sempre dizendo sim, 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 sim. Não quero mais, eu quero poder fazer as coisas do meu jeito, eu quero tomar as minhas decisões, ter as minhas próprias atitudes. O que eu vou fazer de diferente? Eu vou então treinar. Quando alguém falar alguma coisa que eu não quero, eu vou dizer não. E aí, pra treinar, você pode, inclusive, escrever o que você vai falar pra pessoa, pra você se organizar no início. Chama alguém pra treinar se você se sentir necessidade. Uma pessoa mais próxima de você. Diz, olha, eu tô tentando mudar. Tô tentando não. Eu estou mudando a minha postura. E agora eu quero começar a dizer não. Então eu vou treinar aqui junto com você, tá bom? Beleza. Aí você treina com ela e depois você vai e faz na tua vida de verdade. É assim que você vai desenvolver tudo isso. E é necessário, claro, você se comprometer com essa mudança. Ok? Olha ali, o Valdir colocou, dificuldade de dar opiniões em grupo. É a mesma coisa, Valdir, olha. Você vai começar a imaginar os grupos que você está inserido, que tipo de opinião que você quer dar, e você vai começar a treinar isso. Escreve se for necessário. Eu sei que às vezes são conversas espontâneas e tudo mais, mas você pode já criar o cenário na sua mente para o seu cérebro já ir se acostumando com essa possibilidade de você dar a sua opinião. Então você treina, imagina, chama alguém para fazer contigo. Depois, na vida real, quando surgir uma oportunidade, você vai fazer isso também, vai começar a falar as suas opiniões num grupo. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão colocando. Postura de andar tem a ver com a timidez? Tem muito a ver com a timidez. Quando você está inseguro, com medo de se conectar, de conversar com as pessoas, a tendência é que a sua postura ela seja mais fechada. Você vai tentar ocupar o mínimo de espaço possível, você vai olhar para baixo, você vai ficar com as tuas mãos às vezes assim, né? Que isso demonstra a tua insegurança também, a tua ansiedade. Você vai dar um sorrisinho sem graça. E aí baixa a cabeça de novo. Aí você olha para a pessoa e já desvia o olhar. E assim vai. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com uma postura mais tímida. Vamos começar a mudar já a postura. Então, eu quero começar a passar mais confiança. Deu dessa postura aqui que eu tô mostrando. Você vai começar a se abrir. Quando uma pessoa está à vontade em um contexto, ela vai utilizar o espaço que ela tem ali. Ela vai começar a se abrir para o mundo. Fechada, aberta. Fechada, aberta. Eu vou começar a olhar para frente. Para que eu tenho que ficar olhando para baixo, olhando para o pé? Eu vou começar a alinhar a minha cabeça. Eu vou começar a olhar para as pessoas. Eu vou abrir aqui os meus ombros, tá? E eu vou agir desta forma. No início, pode ser até um pouco estranho. Eu lembro uma vez uma atividade que eu fiz com um pessoal, um grupo, que era justamente de você mudar a sua postura na frente do espelho. E você pode começar fazendo dessa forma. E aí eu lembro que tinha um pessoal que comentava, nossa, foi muito desconfortável, foi muito estranho, eu me senti arrogante. A gente tem umas ideias na cabeça que não dá nem pra entender às vezes, né? Por que arrogante? Não, vou ficar olhando pro alto. Não tem nada a ver. Arrogância é outra coisa, você simplesmente está passando segurança. As pessoas confundem assertividade, confiança com arrogância, com ser metido, e não é verdade. Arrogância é você olhar dos pés à cabeça uma pessoa e fazer cara feia. Você olhar simplesmente para frente, não é você olhar aqui, ó. Não, eu vou andar assim, olhando de cima todo mundo. Não tem nada a ver com isso. É você simplesmente colocar a sua cabeça reta. Não tem nada a ver com arrogância. Então, no início, pode parecer um pouco estranho quando a gente começa a mudar essa postura. A gente fica até sem jeito ali e tal. Mas beleza, eu vou continuar fazendo. E no dia seguinte, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que fique normal, natural pra mim. Então, se alguém chega e me cumprimenta, eu vou estender a mão pra aquela pessoa, eu vou apertar a mão daquela pessoa e eu vou falar alto. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Você percebe a diferença de você chegar assim, oi, com a mão meio mole, e aí já tentando puxar de volta? É outra história. Esse tipo de comportamento
vai fazer com que você mesmo se sinta mais segura e comece a mudar outras atitudes, como por exemplo, expor uma opinião. E tudo isso é treino, é prática, é repetição. Vamos lá. Então, tudo que eu tô falando é para trazer ideias práticas para vocês. Olha só que legal. A Jaque colocou, eu treino muito sozinha, fico falando sozinha em casa, porém na prática não funciona muito bem. Jaque, coloca aí nos comentários o que você percebe que não está funcionando muito bem aí quando você vai pra vida mesmo, tá? Pra gente poder entender um pouquinho mais. Mas de uma maneira bem geral aqui trazendo, olha, o treino, ele é para ser feito em casa, mas ele precisa ir para a vida. E aí a gente precisa regular também a nossa autocobrança e perfeccionismo, porque às vezes a gente já tá caminhando muito bem, a gente já tá fazendo coisas bem bacanas, mas ainda tá sentindo que tá ruim. Então é natural que talvez quando você está sozinha, a tua postura ela realmente vai ser uma mais segura, você não tá ansiosa, não tá passando por nenhum desafio maior. Quando você vai pra vida, sim, é um pouco diferente, não tem como nós dizer que não, né? É um pouco diferente. Então, pode ser que a tua postura, ao invés de ser tão aberta, seja um pouquinho mais acanhada. Não seja exatamente do jeito como você treinou. É aquela história quando você vai fazer uma apresentação. Você treina a apresentação do início ao fim. Aí chega na hora de falar, você não consegue falar daquela maneira. Se você tá com esse perfeccionismo ligado, o que você faz? Você acaba achando que foi ruim, que faltou um monte de coisa, que poderia ter sido muito melhor. E aí o registro daquela experiência vai ser negativo, ao invés de ser um registro positivo. E aí vai continuar essa timidez, a gente vai continuar alimentando essa insegurança. Então a gente precisa saber essa diferença mesmo. Quando eu tô sozinha, vai ser de um jeito, e quando eu tô na vida, vai acontecer de outra forma e tá tudo bem. Eu vou considerar o que eu tenho conseguido fazer e ajustar aquilo que eu percebo que é necessário ajustar. Isso vai fazer eu me sentir mais segura e fazer com que eu sinta que aquela experiência foi positiva e não uma experiência ruim, onde eu não consegui entregar o meu melhor. Vamos ver aqui, mais algum comentário. Eu tenho muita dificuldade de dar a opinião às pessoas falando e o tempo todo calado. E eu o tempo todo calado. É justamente disso que a gente tá falando agora, né, Maria? O que acontece? A gente tem muitas vezes um comportamento que se criou na nossa vida, então eu sempre fico mais quieta, eu sempre fico reservada, eu nunca falo, e aí eu já começo a imaginar que as pessoas me veem desse jeito, e eu começar a falar pode ser um desafio. Mas o que vai te trazer essa segurança vai ser você começar aos poucos. Começa a falar a tua opinião para as pessoas mais próximas, depois vai ampliando, vai se percebendo, vai vendo o que você sente que precisa melhorar, o que tá legal, e aos poucos as coisas vão fluindo. Belezinha? Então, o seguinte, a gente tá aqui na parte prática para fazer um resgate de tudo que a gente viu até o momento. Primeiro, a gente entendeu o que é autoestima, que tem a ver com a forma como a gente se vê e o valor que nós damos a si mesmos. A gente entendeu qual que é a relação da timidez com essa autoestima, porque se você não se vê de uma maneira positiva e não acredita em si mesmo, você vai ter vergonha de se mostrar para as outras pessoas. Você vai ter medo que as pessoas julguem você, porque você fica dependente dessa aprovação dos outros. Depois a gente entendeu um pouquinho mais dos 5 pilares da autoestima e como que a gente pode ir fazendo para melhorar cada um deles. E por fim, a gente tá falando já de coisas mais práticas, que eu junto com os pilares já fui trazendo coisas práticas também. Vamos pensar aqui, a partir de agora, depois dessa aula, o que vocês podem começar a mudar aí na vida de vocês, tá? Vocês vão começar a mudar um pouco esse pensamento, tá? Lembra que eu falei que as críticas sempre tá faltando, não consigo, não sei o que, pode estar aparecendo demais esse tipo de pensamento na mente de vocês. A gente vai começar a trabalhar ali. Como? Vamos começar a se elogiar, vamos começar a reconhecer conquistas. Quando eu fizer alguma coisa, eu vou me parabenizar, eu vou olhar na frente do espelho e vou dizer parabéns. Parabéns, Karina, você conseguiu, você estava com vergonha e você foi lá e entregou o seu melhor. Então você vai começar a reconhecer as suas conquistas. Eu gosto muito de um exercício que é todos os dias, no final do dia, você anotar 3 conquistas que você teve e se parabenizar por essas ações. São coisas simples, tá? Não é, ai meu Deus, eu tenho que mudar a minha vida para sempre. Não, tenho que fazer coisas grandiosas. São coisas pequenas que muitas vezes você não está percebendo. Ah, hoje eu consegui escrever um pouquinho de um trabalho que eu tinha,
Foi só um parágrafo, 2 parágrafos, mas já era 2 semanas que eu não estava conseguindo pegar. Então isso já é uma conquista. Qualquer coisa, beleza? E aí isso você vai começar a mudar a forma como você se vê. Ao invés de você ficar olhando para tudo que está faltando, você vai começar a olhar para aquilo que você já está satisfeito, está feliz, está se parabenizando com isso. Você vai começar a filtrar as pessoas que fazem parte da sua vida, e você vai começar a estar perto de pessoas que motivem, pessoas que estão te encorajando, que estão mostrando que você consegue, que você é capaz, porque muitas vezes as pessoas falam coisas negativas, a gente vai carregando e fica sofrendo com isso. Então você vai procurar estar perto de gente que te faz bem e te encoraja. Inclusive, você pode procurar perfis, você pode acompanhar pessoas aqui nas redes sociais que vão poder trazer uma visão diferente sobre tudo isso para ir fortalecendo você mesmo nesse momento. Você vai então começar a mudar os seus hábitos, aquilo que você quer fazer. E eu não tô falando só de timidez, tá? Eu tô falando da vida. Vocês já entenderam a importância da ação. De nada adianta ficar aqui falando, tagarelando, enchendo vocês de conteúdo se vocês vão sair dessa aula aqui e vão continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fazem. Não vai adiantar de nada, vai ser só mais um monte de teoria que vocês não aplicam e ainda ficam se cobrando mais ainda por não estarem aplicando. Então você vai começar a olhar para sua vida. Como é que você cria novos hábitos, né? Quais hábitos eu vou criar? Você vai começar a pensar: quais são os meus objetivos de vida? Anotem isso que eu tô falando, anotem, isso aqui é muito importante. Quais são os meus objetivos de vida? O que eu quero alcançar? Qual é a pessoa que eu quero ser? Daqui a um ano, como que eu quero estar? O que eu quero ter mudado na minha vida? Com base nisso, aí você vai começar a pensar em ações para que você alcance esse objetivo. Eu quero ser uma pessoa mais ativa no meu trabalho, por exemplo. Esse é meu objetivo. Eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero mudar a minha alimentação, eu quero mudar os exercícios aqui, colocar mais exercícios na minha vida. Eu quero criar um relacionamento sólido com uma pessoa, eu quero um companheiro de vida, eu quero melhorar o relacionamento que eu já tenho com essa pessoa. Eu quero poder contar com amigos. Eu quero ter mais pessoas na minha vida. Eu quero ser uma pessoa mais participativa nos meus grupos sociais. Eu estou trazendo alguns exemplos, mas você vai olhar não só na área da timidez, mas em todas as áreas. Qual a pessoa que você quer ser? O que você quer atingir? E aí é isso, definindo isso, é que você vai conseguir pensar em novos hábitos para mudar na sua vida. Se eu quero ter uma rotina mais saudável, que tipo de alimento que eu quero ter aqui? O que eu vou ter que parar de comprar? Que horas que eu vou ter que fazer minha comida? Será que eu tenho que fazer no final de semana para mim conseguir comer, né, certinho durante a semana? O horário do almoço para mim é o mais difícil, eu quero começar a mudar. Eu tenho percebido que eu tô acordando muito tarde, eu quero acordar mais cedo para começar a fazer as minhas coisas. Eu tô tomando pouca água, eu quero começar a tomar água. Eu quero começar a fazer uma caminhada. Eu tô falando de um monte de coisa para vocês pensarem. Mas não é para vocês já pensarem em sair fazendo tudo ao mesmo tempo, porque talvez vocês vão se enrolar. É começando uma atividade de cada vez, se comprometendo com essas atividades. E depois você vai estar fortalecendo todos os pilares que nós trabalhamos aqui da sua autoestima. Conforme você for executando, você vai ficando mais autoconfiante, você vai sentindo que é capaz, você vai mudando a forma como se vê, vai mudando a sua competência social, porque você vai entrando em contato com outras pessoas na medida que você faz. Tudo vai mudando, tá? Eu quero começar então a ser uma pessoa mais ativa no meu trabalho. O que eu preciso fazer para começar a fazer isso? Eu acho que eu preciso chegar e cumprimentar, eu preciso olhar no olho da pessoa, eu acho que eu preciso começar a perguntar quando eu tenho dúvida, porque às vezes eu vou para casa e não sei fazer as coisas direito. Eu preciso aprender a fazer algumas tarefas, porque é justamente isso que tá fazendo com que eu fique inseguro, eu não tô conseguindo conversar com os outros. Eu sinto que eu preciso falar aquilo que eu penso em determinados momentos, eu sinto que eu preciso me preparar mais para as reuniões que eu participo no trabalho, porque assim eu vou ter mais ideias para poder trazer na hora. Então eu vou me preparar. E aí você lista. Primeiro, objetivo. Como que eu quero estar daqui 3 meses? Depois, ações.
Quais as ações eu preciso ter para alcançar esse objetivo? Depois, redistribui essas ações no seu dia a dia para você começar a mudar os hábitos. Mudando os hábitos, você mexe com toda a estrutura da sua autoestima. E as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Um pequeno resultado vai interferindo em outro resultado, em outro resultado, em outro resultado, e quando você percebe, as coisas mudaram completamente na sua vida. Mas é dando um passo de cada vez, tá? Um passo de cada vez. A questão é a consistência, é você não parar. Eu vou continuar fazendo até que esse problema já não exista mais na minha vida. Ou melhor, até que eu consiga conquistar aquilo que eu quero. Eu vou continuar trabalhando todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ok? Então, pessoal, eu desejo que vocês coloquem em prática tudo isso que a gente conversou por aqui. Eu vi que tinham algumas perguntas que vocês colocaram, eu não vou conseguir responder todas, mas eu sempre estou abrindo caixinha de perguntas lá nos stories, inclusive está aberta agora, vocês podem colocar lá as perguntas e eu vou respondendo aos poucos, né? E se vocês perceberem que é difícil executar isso que eu estou falando, colocar em prática, mudar esses pensamentos, mudar esses hábitos, eu convido-os a conhecer a terapia, né? A nossa terapia que é focada em timidez e comunicação. Se vocês querem saber mais sobre como que funciona, é só clicar no link da bio, lá vocês vão encontrar o site da terapia, tem todas as informações, como funciona direitinho, tem um vídeo explicando, se vocês quiserem assistir também. E se vocês desejarem, já podem entrar em contato através desse site para marcar a sessão inicial. Dentro de um processo de terapia, a gente consegue trabalhar bem a fundo tudo isso que nós estamos falando aqui nessa aula, inclusive que entrou uma chamada. Inclusive, a autoestima é um dos pilares que são trabalhados na timidez, mas dentro da terapia vocês conseguem se conhecer melhor, entender o que está atrapalhando, quais são os hábitos que estão atrapalhando, quais são os pensamentos, quais são os medos. Vocês têm um direcionamento sobre o que mudar na vida de vocês de fato, o que começar a fazer diferente para que vocês possam alcançar um objetivo. Então, dentro desse processo, nós fazemos exatamente isso que eu falei. A gente define um objetivo, a gente começa a pensar em novas atitudes e vai destravando medo por medo, dificuldade por dificuldade, para que vocês possam executar tudo isso e para que vocês alcancem esses objetivos de vocês, tá bom? Então, precisando desse apoio, desse processo, é só clicar no link da bio e entrar no site da nossa terapia especializada em timidez e comunicação para marcar a sessão inicial. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro esses nossos momentos de troca. Um beijo e a gente continua o nosso papo lá na caixinha de perguntas nos stories. Beijão!